Você já teve dificuldade para dormir por causa das dores se você tem artrose? Eu sou Isabel Miranda, sou médico ortopedista. Sou Francis Neis, educador físico, e esse é o Artrocast, o seu podcast de saúde articular. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a importância do descanso no treinamento e de uma boa noite de sono, principalmente. Não é isso, Francis? É isso aí. O nosso tema de hoje é extremamente importante. Dormir bem ajuda muito a reduzir o processo inflamatório e te dá uma qualidade de dia muito melhor. Exato. O que define como vai ser o seu dia é como você passou a sua noite. É isso que o Francis está tentando dizer. Então, assim, hoje a gente vai trazer aqui para vocês 5 dicas fundamentais para que você durma melhor e tenha um dia melhor, com menos dor e com uma melhora da recuperação muscular após um treino, por exemplo, para que você consiga evoluir dentro do seu tratamento. Exatamente. E a gente vai começar falando do colchão. Nada mais importante do que observar como é o colchão que você está dormindo. Mole demais, rígido demais, isso vai atrapalhar a posição que o seu corpo vai estar. Se você está com desconforto no joelho, colocar um travesseiro abaixo do joelho para dormir, isso vai aliviar a tensão nele. Se você dorme de lado e tem artrose no quadril ou joelho, é interessantíssimo você usar um travesseiro entre as pernas. Se você tem um colchão muito mole, isso vai incidir muita pressão na sua coluna e a sua lombar vai sofrer bastante durante a noite de sono. Então escolha com sabedoria tanto seu colchão como seu travesseiro. A gente vai colocar uma foto em anexo aqui para você ver como fica a sua coluna num colchão muito mole. Então a sua coluna vai fazer essas curvas e se você usa também um travesseiro muito alto ou muito baixo, a sua cervical também não vai estar bem alinhada. E é por isso que é muito importante fazer essa escolha da forma mais adequada. Lembrando que os colchões também têm uma durabilidade, né, Francis? Exatamente. Você pode precisar fazer a sua troca conforme a qualidade do seu colchão. Ele pode durar de 5 a 10 anos ou um colchão de qualidades um pouco inferiores vão ter uma durabilidade ali de no máximo 2 anos. Então, fique atento. Agora, dica número 2. Você tem que ter um ritual de relaxamento à noite antes de dormir. O que é isso? Antes de dormir, se você tem um pouco de dor ao final do dia, pode ser legal você fazer uma compressa naquela região de dor. Por exemplo, se você tem dor na coluna, lombar ou cervical, seria interessante você fazer uma compressa de água quente ou mesmo uma bolsa de semente aquecida para que você possa ali ter um relaxamento daquela musculatura, fazendo com que o seu corpo comece a entender que é hora de relaxar. Outra coisa que eu acho muito legal e eu associo bastante na minha rotina de sono, quando eu começo a ter um pouco de dificuldades assim para dormir, é o uso do chá de camomila à noite. Então, procurar não jantar tão tarde é muito importante, porque quando a gente está com a barriga mais cheia, a gente tem um metabolismo que está funcionando aqui e não aqui para concentrar para a gente dormir. Então, tentar jantar ali no máximo até 7 horas da noite é uma coisa interessante. E aí você começar a programar o finalzinho da sua noite ali para ir levando para uma fase de relaxamento. Então o que você pode fazer mais no final da noite é leitura, meditação e o uso de chás relaxantes como o chá de camomila. É uma excelente opção à noite. Se você costuma ter dor na articulação antes de dormir, é bem interessante você usar calor nessa região e também fazer alongamentos leves. Esse alongamento vai te ajudar a se concentrar no que você está fazendo, controlar a respiração. Também funciona como uma meditação. Isso vai ajudar seu corpo a relaxar, diminuir a tensão na articulação e isso faz com que você tenha uma noite de sono bem melhor. Então vamos agora para a dica número 3. Diz aí, Francis. Então, a dica número 3 é controlar a sua dor na articulação com a posição correta ao dormir. Na primeira dica a gente falou sobre o colchão e o travesseiro e eu coloquei algumas sugestões. Agora a gente vai falar especificamente disso, como a sua postura ao dormir vai influenciar a sua dor. Então, se eu tenho dor no ombro, é bem interessante eu dormir do lado contrário. Se meu ombro direito dói, eu durmo sobre o meu ombro esquerdo. Isso vai fazer com que eu tenha uma postura que vai aliviar essa tensão que eu já tenho no meu ombro direito e vai fazer com que eu acorde menos vezes por causa do desconforto. Isso vai me dar uma qualidade de sono muito melhor. Se eu tenho a artrose no meu quadril ou joelho, a gente usa o travesseiro de corpo, um travesseiro comprido, grande. A gente vai deixar em anexo essa imagem também. Por quê? Você consegue posicionar ele entre os joelhos, se você dorme de lado, para que haja um afastamento dos joelhos e uma posição com menos tensão no quadril e joelho, para que você tenha uma boa noite de sono. É o famoso marido emprestado, né, Francis? Aquele que a gente abraça com a perna e com o braço. É isso aí, gente.
Então, ainda um adendo sobre o ombro, tá? Quando você tem dor no ombro, quando a gente deita a posição horizontal, a pressão dentro do nosso ombro aumenta. Então, devido à gravidade, à ação da gravidade, quando eu estou em pé, o meu ombro está relaxado e caído aqui. Então, eu tenho um espaço para os fluidos da minha articulação circular. Quando eu deito, esse posicionamento do meu braço vem um pouco mais para cima e a tendência é que a pressão dentro do ombro aumente. Por isso que muitos pacientes que se queixam de dor no ombro têm piora da dor à noite ao deitar. E aí aqui uma dica é, se a tua dor estiver leve, né, o ideal é você dormir como o Francis recomendou, em cima do outro lado, até porque isso vai fazer a ação da gravidade, faz com que esse braço relaxe um pouco, né? Agora, se a tua dor tá muito forte no ombro, tu já tem uma consulta agendada, mas para tu conseguir dormir essa noite, uma dica interessante talvez seja você colocar um pouco mais de travesseiros e dormir meio deitado, meio sentado, de forma que teu ombro ele fique um pouco mais caído, assim, gerando ali uma diminuição da pressão dentro da articulação. Essa é uma dica só emergencial, tá? Não é para você dormir sempre assim, é só um período que a gente tá com uma dor muito forte, às vezes é uma forma de adaptar. Exatamente. Agora, vamos para a dica número 4. Gente, essa eu ouso dizer que é uma das mais importantes. Você precisa evitar alimentos inflamatórios e que gerem muita excitação das suas células nervosas. O que é isso, doutora? Excitação, ela vai acontecer com aqueles alimentos que aumentam a nossa energia. Então, se você costuma tomar um cafezinho à tarde, depois das 18 horas, por exemplo, você pode estar, sim, causando ali uma piora do sono que você vai ter 2 a 3 horas depois. Então, gente, evitem alimentos energizantes no final do teu dia. Eu ouso dizer que após as 16 horas a gente não deve consumir alimentos que contenham cafeína ou taurina. Então tem muita gente, né, aí tirando um pouco da artrose, indo um pouco mais para medicina esportiva, que gosta muito de usar o famoso pré-treino. Gente, o pré-treino é uma bomba de cafeína e taurina, é maravilhoso para dar energia pra gente treinar. Mas, se você está usando o seu pré-treino às 5 horas da tarde para treinar às 6 ou às 6 horas da tarde para treinar às 7, isso está prejudicando o teu sono e esse sono é muito importante para a recuperação do teu músculo, caso tu queira ganhar força muscular. Então, evitem alimentos energizantes após as 16 horas. E aí, a segunda parte em relação aos alimentos, evitem alimentos inflamatórios ao longo do dia inteiro, mas principalmente à noite, após as 18 horas, tá? Então, o que são alimentos inflamatórios, doutora? Tem um vídeo também no canal sobre isso, 4 alimentos, né, inflamatórios para nossas articulações. Então, açúcar, né, evite comer alimentos doces à noite, evite o glúten à noite, que também gera radicais livres no nosso corpo que acabam gerando inflamação nas nossas articulações, né? Evite os óleos vegetais, que também são extremamente tóxicos para o nosso corpo, entre outros alimentos que são inflamatórios, como o álcool. Sim, gente, aquela cervejinha à noite também está atrapalhando o teu sono, né, Francis? É isso aí. Como o álcool ele perturba o nosso organismo, é um forte candidato a ser retirado, principalmente no período noturno. O álcool ele é muito tóxico para as nossas células nervosas, né? Para as células do nosso cérebro, os nossos neurônios. Então, ao causar essa neurotoxicidade, ele está desregulando toda a ação das tuas células. Então, a gente fica mais letárgico, mas não fica mais descansado. É apenas lentidão que o álcool está causando no seu cérebro. Então é uma falsa sensação de relaxamento. Mas você, quando usa álcool à noite, não entra no famoso sono REM, que é o sono profundo. Então você sente que está dormindo. Eu tomo um whiskyzinho de noite ou tomei uma cerveja para dormir melhor. Péssima ideia, você vai dormir pior. Você vai ter um sono ao longo de toda a noite, mas é um sono sempre leve, que não permite que você entre no sono profundo, que é quem causa o grande relaxamento e a formação dos nossos músculos. Você sabia que o músculo é formado à noite, Francis? Com certeza, o período da noite é importantíssimo para que a gente consolide tudo aquilo que deu de estímulo para o nosso corpo, seja estímulo positivo ou negativo. Então a gente errar no descanso, no sono, vai estar prejudicando o nosso corpo, tanto na parte de tecidos musculares quanto nas nossas articulações. Se há um processo inflamatório, uma má noite de sono, vai potencializar essa inflamação, ou vai demorar muito mais para que eu me recupere desse processo inflamatório. E aí a gente vai para a dica número 5, que é você criar hábitos. E tenha em mente que criar hábitos para o sono não diz só a respeito a que hora você vai dormir, mas também é importante você observar que hora você acorda. O nosso corpo ele tem como se fosse um fuso horário. A gente cria marcadores de tempo para ele.
A hora que eu vou dormir, a hora que eu acordo, a hora que eu faço minhas refeições, a hora que eu faço o meu treino. Fazer essas coisas em horários específicos, sem variar muito esse horário, é extremamente importante. Então aquela ideia de no fim de semana eu compenso o sono, vou dormir 2, 3 horas a mais, vai colocar teu corpo em uma situação totalmente desordenada e chega na segunda-feira, tu acorda com o despertador acabado. Então pode variar? Sim. Tenta variar no máximo em questão de 1 hora. Então se eu vou dormir às 8, eu vou dormir um pouco mais tarde, vou dormir às 9, 9h30. Se eu vou acordar mais tarde, costumo acordar às 6 da manhã, acorda às 7, 7h30. Não exagera. Isso vai desregular todo o teu fuso, você vai ter menos energia à disposição para o dia e vai chegar na hora de dormir, você vai estar elétrico por ter dormido demais no dia anterior. Perfeito, gente. O nosso corpo, ele precisa de rotina. E eu ouso dizer que mais do que rotina, Francis, quem guia muito da nossa rotina é a luz, principalmente a luz solar. Então se expor ao sol também é uma coisa muito importante, se expor ao sol ao longo do nosso dia, produz vitamina D que ajuda muito no metabolismo do nosso cérebro também, que ajuda a regular nosso sono. Então, gente, assim, ó, em relação a isso que o Francis falou da rotina, o nosso cérebro, ele libera diversos hormônios, tá? Produz e libera em horários específicos do dia, tá? E esses horários, eles podem ser jogados para frente ou para trás na nossa produção hormonal, conforme a gente expõe o nosso cérebro à luz ou ao escuro. Porque quando a gente está numa situação totalmente escura e o nosso cérebro está em relaxamento, ou seja, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro entende que é hora de descanso e produção. E aí ele vai produzir hormônios. Quando você acordou de manhã, olhou para a luz, você vai liberar aquele monte de cortisol, né? Que vai fazer com que seu dia comece, né? Que regule diversas ações dentro do seu corpo. E isso só vai acontecer nas horas adequadas se você tiver rotina. Então, rotina é muito importante. Vamos fazer uma revisão então para eles, Francis? Vamos lá, vamos desde o primeiro ponto. Então a primeira coisa é a gente ter um colchão adequado. Isso faz uma diferença muito grande. E lembra do que a Isabel comentou com vocês. Não é só comprar e vida inteira. Ele tem validade. A depender da qualidade desse colchão, você vai ter que trocar ele antes ou depois. Então observa bem sobre isso. A segunda questão é você ter uma rotina de relaxamento. Você tem que fazer atividades que vão desacelerar o seu corpo, te preparando para a hora do descanso. E aí, nesse ponto, a gente esqueceu de falar, mas uma coisa muito importante é evitar telas à noite, né, Francis? A gente tem que, nessa rotina de relaxamento, a gente tem que diminuir a excitação do nosso cérebro. E quando você tá lá passando no Instagram, o teu cérebro tá acelerando naquela velocidade. Então, ele entende que tu tá voando naquela velocidade, que teu cérebro tem que ficar esperto para voar contigo nessa velocidade, quando não é o que você quer. Muita gente diz, eu vou pegar o celular um pouquinho só para dar uma descansada, para ver se me dá sono para eu dormir. Péssima ideia, não é o que vai te dar sono pegar o celular, tá? Então quem de nós nunca fez isso, né, Francis? É isso. Mas não é uma boa ideia. Então, rotina de relaxamento antes de dormir inclui o mínimo de luz, o mínimo de telas, né? Se você quer se expor a alguma coisa porque não aguenta ficar muito no tédio ali só parado, leia um livro que pelo menos não vai ter aquela luminosidade incidindo ali nos teus neurônios, né? É isso aí. A nossa dica número 3 foi sobre a posição ao dormir. Como se posicionar de maneira a relaxar as articulações que estão com dor para que você tenha uma ótima noite de sono. E como posicionar melhor o seu corpo para que você evite sentir as dores ou agravá-las durante o período de sono. Exatamente. E para isso a gente tem que estar sempre focando em entender muito como o nosso corpo funciona. Então, se ao longo do dia, né, tu acabou gerando uma dor em alguma articulação no final do dia, é nela que tu tem que focar ali em cuidado e relaxamento. E a nossa dica número 4, que eu acho que foi valiosíssima, foi sobre os alimentos, né? Então, evitem alimentos que dão muita energia depois das 16 horas e evitem alimentos inflamatórios após as 18 horas, principalmente. Exatamente. Isso vai te preparar para uma noite de sono muito mais saudável. E a última dica é: tenha uma rotina para dormir, né, Francis? É isso aí. A rotina vai fazer toda a diferença na sua vida. Seja para se alimentar, na hora de acordar. Eu sempre lembro do que a Isabel falou, exposição à luz, ela é maravilhosa, mas ela pode te atrapalhar no final do dia se for teu celular. Então, acordou, abre as janelas, olha para o sol. Isso vai fazer com que o teu corpo comece a produzir hormônios que vão te deixar com mais disposição. Você vai ter mais atenção e, com certeza, uma qualidade de dia muito melhor.
E se tu chegou até aqui, gente, deixa teu comentário aqui embaixo, deixa o like no nosso vídeo, te inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo nos dá bastante trabalho para fazer. A gente para uma tarde inteira para estar aqui produzindo conteúdo para vocês, para poder ajudar cada vez mais pessoas a se cuidarem, melhorarem das suas dores. Então, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, assim como você, deixa teu comentário, dá o like no vídeo, isso nos ajuda muito, né, Francis? Com certeza. Não esquece de compartilhar com alguém que vai ter valor em ver esse vídeo. Esse conteúdo foi feito com muito carinho. A gente dedicou o nosso tempo para dar o melhor que a gente tem para vocês. E fica ligado que semana que vem tem mais vídeo no ArtroTube. Até mais, gente. Um abraço.